Estudos para concursos, direito eleitoral, pro Tribunal de Justiça, quer dizer, Tribunal Regional de São Paulo. Sobre os órgãos do Ministério Público e Procuradoria-Geral, sacação. O artigo 24 fala assim, acho que é do Código Eleitoral mesmo. Compete ao Procurador-Geral como chefe do Ministério Público Eleitoral. Ou seja, ele fala do coisas que o cara do Ministério Público, que o cara que é chefe do Ministério Público, ele é o Procurador-Geral. Daí, fala assim no artigo, sobre o artigo 18 do Ministério Público. O Ministério Público, os doutrinários divergem quanto ao posicionamento do Ministério Público na tripartização dos poderes. A tese dominante não é configurar a instituição como um quarto poder, e sim como um órgão de Estado, independentemente de autônomo, com orçamento, carreira e administração próprios. Na Constituição de 1988, o MP aparece nos capítulos das funções essenciais da Justiça, ou seja, há uma ausência de vinculação funcional a qualquer dos poderes do Estado. Ministério Público Federal, MPF, contra o Ministério Público Estadual, MP. O Ministério Público pode ser federal ou estadual. No primeiro, há os procuradores da República que atuam junto aos juízes federais e pertencem ao Ministério Público da União, MPU. Mas, na segunda, existem os promotores de justiça que exercem sua função perante o juiz de direito e pertencem à carreira de Ministério Público Estadual. Essas distinções entre o Ministério Público Federal e Estadual continuam na segunda instância, isto é, em grau de recurso, quando a matéria for federal, quem representará a sociedade será o Procurador Regional de República, sendo o processo distribuído para o Tribunal Regional Federal. Já no caso de matéria estadual, quem atuará será o promotor de justiça junto aos tribunais de justiça estaduais. A área de atuação do MPF pode ser observada através da leitura do artigo 100 da Constituição, que dispõe sobre a competência para julgar o processo. Agora aqui eu tenho internet, eu posso ver o Código Eleitoral e a CF. Porque eu tenho que ver se elas estão atualizadas, porque eu tô lendo uma apostila, saca? Daí, abri o Código Eleitoral. O modo compilado já. O compilado é quando não tem os espinhos. Tá. 24, deixa eu achar. 24, 36. Opa, pulei. 27. Aqui. Aí ele tem alguns incisos. Deixa eu ver, ele daí só que ele pulou os incisos no dia do 18. 18 fala. O 18 é sobre exercer funções de procurador-geral do TSE e Procurador-Geral da República funcionário processual. Você já está falando dessas coisas dos carinhas serem competirem como tribunais gerais. E só para verificar aqui, o 24A não teve nenhuma alteração. Tem uma coisa aqui que foi alterada em 2021, foi incluído um parágrafo 23A. Agora, aqui do comentário está falando do artigo 100, deixa eu ver. 3 e 100. Sim. Esse aqui foi mudado em 2019. Ah, esse aqui deve estar zoado, porque sabe, essa apostila é velha, é de 2009. Tem um monte de parágrafo aqui, né? Ah, aqui tem um parágrafo 5 no artigo 100. Que fala que foi mudado. Né? Tem um artigo 11 também. Foi incluído.
vou ler o caput desse, que é do 11. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estadual, distrital e municipais, devidos à sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente por ordem cronológica na apresentação de precatórios e reconto de créditos respectivos, proibida a designação dos casos de pessoas que nas situações orçamentárias nos créditos adicionais acho que eu já vi isso na conteúdo de constitucional para TRE, né? Daí, deixa eu ver a coisa de 2021. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária para pagamento de seus débitos oriundos, sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados no 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Isso também estava estudado já. Ok, legal. Pulando. Que dispõe sobre a competência para julgar e processar a Justiça Federal todos os demais interesses sociais individuais indispensáveis, não mencionados com as pessoas mencionadas no artigo 109, são atribuições do Ministério Público Estadual igualmente aos réus de crimes não mencionados no referido artigo 109 da CF, são acusados pelo Ministério Público Estadual. 109? Vamos ficar 109, principalmente o caput, né? 109. Teve uma coisa que foi incluída em 2004, 2019 aqui. Teve um parágrafo que foi mudado o parágrafo 3 foi mudado. E ele é da Justiça Federal. Vamos ler isso aqui. A lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte de instituição de previdência social e segurado possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando a comarca de domicílio do segurado não for sede da vara federal. Comarcas diferentes. Entendi. Vamos lá. A legislação assegura a possibilidade de atuação conjunta entre o Ministério Público Federal e o Estadual na defesa do interesse difuso do meio ambiente. Legal. Daí o Ministério MPE, o que é? Uma pergunta. Não sei porque que colocaram uma pergunta aqui na apostila, mas... Constituição de 88 define que o MP é como uma instituição permanente, essencial à função da jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Percebe que o MP é o defensor do regime democrático e por isso tem legitimidade para intervir no processo eleitoral. O MPE é o Ministério Público Federal, MPF, no exercício das funções eleitorais. Tem ser assim que. Daí fala Procurador-Geral e Procurador Regional da República. Procurador-Geral da República é igual a um Procurador-Geral eleitoral, porque o Procurador-Geral da República, ele é, como disse aqui, como ele é chefe do MPE, sacou? Então, e atua junto com o Tribunal Superior Eleitoral, chefe do MPU, do MP igual a MPF. Daí, o procurador segundo é o procurador regional. O procurador regional da República é um membro do MPF, procurador regional eleitoral e atua junto aos tribunais regionais eleitorais. Depois tem o promotor de justiça, membro do MP e estadual, promotor eleitoral e atua junto aos juízes e juntas eleitorais. Sacou? Primeiro tem um procurador-geral, que é o mais alto. Depois tem um procurador regional e depois tem um promotor de justiça. Cada um vira líder de um canto aqui dos entes hierarquicamente. Cabe a estes agentes, entre outras ações, a intervenções de intervir na fiscalização do processo eleitoral, alistamentos eleitorais, registro de candidatos, campanha eleitoral, exercício de sufrágio popular, apuração dos votos e proclamação dos vencedores, diplomação dos eleitos também. Também compete promover a ação na inconstitucionalidade e representação de intervência da União nos Estados. Também compete promover ação penal contra aqueles que atentarem contra a instituição democrática. Também compete ao Ministério Público Eleitoral agir junto à Justiça Eleitoral a fim de que este cumpra a sua fidelidade e garantir a verdade eleitoral e a soberania popular por meio do voto. Também compete à Justiça Eleitoral e ao Ministério Eleitoral. A Justiça Eleitoral trata-se de outro ramo especializado de jurisdição a quem compete a tarefa de controlar as eleições nos 3 níveis de federação e é um instrumento criado pela Constituição para a operação de democracia representativa. Seu papel primordial é julgar ou processar os litígios e controvérsias entre os partidos ou entre os candidatos, os crimes de natureza eleitoral e os crimes comuns que lhe forem conexos. A Justiça Eleitoral competem ainda todas as providências administrativas dos pleitos eleitorais, bem como os registros dos partidos políticos e seus diretórios e registros de cassação de candidaturas de controle de propaganda eleitoral e das despesas eleitorais dos partidos políticos e dos candidatos de diversão
da circunscrição em zonas de sessões eleitorais e a requisição de polícia estadual ou força federal necessárias de segurança dos pleitos. Interessante essa força de polícia federal eleitoral. O que será que é uma polícia eleitoral? Na verdade, eu falei errado, não é uma polícia eleitoral, é uma polícia estadual. Ou seja, não tem essa coisa que eu acabei de inventar, não. O Ministério Público Eleitoral. Compete ao MPE exercerem, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções de Ministério Público, sendo competente ao MPF a atuação de todas as fases de instâncias do processo eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Ambos têm legitimação para propor perante o juiz competente as ações para declarar ou deceitar nulidade aos negócios jurídicos ou atos de administração pública, infringente de vedações legais destinadas a proteger normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso de poder político ou administrativo. 1. Assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões, exercer a ação pública, promovê-la até final em todos os efeitos de competência originária do Tribunal, oficiar todos os recursos, encaminhos do Tribunal. Sabe, eu comecei a falar os incisos, porque tudo isso aqui era tipo uma explicação doutrinária do que está no treco do artigo 18, que fala dos caras que vão ser os chefes dos MPs e trecos aqui. Então, falando aqui do Procurador-Geral, no artigo 24, que eu comecei a falar, eu coloquei compete ao Procurador-Geral. E agora eu comecei a ler ele mais, mesmo foi meio rápido demais, meio aleatório. Então, compete ao Procurador-Geral assistir a sessão do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões. Compete a ele também exercer a ação pública e promovê-la até o final em todos os efeitos competência originários do Tribunal. Também compete a ele oficiar todos os recursos encaminhados ao Tribunal. Também compete a ele manifestar a ser por escrito ou oralmente em todos os assuntos submetidos à deliberação do tribunal quando solicitada a sua audiência por qualquer dos juízes por iniciativa, se entender necessária. Também compete a ele a defender a jurisdição do tribunal. Também compete a ele a representar ao tribunal sobre o fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme por todo o país. Também compete a ele requisitar as diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. E também compete a ele expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. As instruções podem ser expedidas por meio de resoluções, não estava resoluções, portarias e atos de administração em geral. E, por último, para terminar, compete ao Procurador-Geral acompanhar, quando solicitado, o Corregedor-Geral. O Corregedor-Geral é o cara que faz as coisas estarem certas. Ele verificar se as coisas estão certas, se as coisas estão... Quando eu falo certas, eu quero dizer que elas estão funcionando direito. Tipo, os trabalhos estão feitos certamente, não tem nenhuma coisa, tipo, no manual, que o manual, as coisas estão feitas pelo manual, sacou? Bom, daí, o Corregedor-Geral pode fazer isso pelo Tribunal Federal pedir, ele mesmo quiser, o Tribunal Regional Eleitoral pedir, ou qualquer um, ou os outros pedir. Qualquer um pedir, ou ele mesmo querer, daí ele vai falar, vai lá, pessoalmente ou por intermédio de procurador que designe das diligências a serem realizadas. Legal, né? O próximo conteúdo é sobre os tribunais regionais, que vai falar no artigo 25, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. Tchau.